É a nossa escola bíblica e o assunto de hoje é o seguinte: o que entristece a Deus no culto? Nós sabemos, irmãos, que Deus se agrada com as nossas orações sinceras, exercidas com fé. Que Deus se agrada com a nossa adoração através dos louvores. Que Deus se agrada com a leitura da palavra, com a nossa reverência a Ele durante os cultos. Ele se agrada disso. Deus se agrada com a nossa disciplina, com a nossa atenção, que nós prestamos a Ele quando estamos ouvindo a Sua palavra. Mas hoje, nós vamos falar de coisas que entristece e desagrada a Deus. E muitas vezes, eu não percebo isso. Muitas vezes, você não está percebendo isso. Vale esclarecer, irmãos, que estamos estudando a Bíblia e não dando bronca na igreja, tá bom? Não se sintam ofendidos por nada. Não estamos ofendendo nem dando bronca. Estamos estudando a palavra de Deus. E cabe a cada um de nós levar em consideração que aprender e viver a verdade faz toda a diferença para a nossa edificação espiritual. E eu estou seguro de que é isso que o povo de Deus anseia, deseja para a sua vida. Amém? Então, vamos ficar leves, vamos simplesmente ouvir, deixar que o Espírito Santo transmita ao nosso coração aquilo que Ele quer falar. Nós não podemos, de maneira nenhuma, participar de uma escola bíblica ou de um culto, onde a palavra é anunciada, com o desejo de ouvir as coisas agradáveis. Não. Se vai me agradar ou não, não importa. Eu quero saber se é Deus quem está falando isso. E através do estudo, no transcorrer da explanação da palavra de Deus, nós vamos perceber isso, que é Deus sim que está falando conosco, tá bom? A primeira coisa, irmãos, que eu queria abordar aqui sobre uma lista de coisas que desagradam a Deus, que entristece ao Senhor, é a seguinte: a ausência aos cultos. E não poderíamos iniciar este assunto sem colocar em primeiro lugar a ausência aos cultos. Será que existe alguma outra coisa que desagrada mais a Deus do que a ausência ao culto? A gente congrega muito pouco, irmãos, verdade seja dita. Uma vez presencialmente e uma vez online, depende da igreja, é uma vez por semana, ou duas, três, não sei. Seja como for. Geralmente, nós congregamos muito pouco. Eu entendo que a vida tem sido muito corrida e agitada nesse século. Mas se você der uma olhada em nossas gravações dos cultos, você vai perceber que somando o culto de domingo com o de quinta-feira, para quem participa do começo ao fim, das 18 até o fim, ou das 20 até o fim, dá mais ou menos, somando os dois por semana, 2h30. É muito pouco, não é, irmãos? É muito pouco. Isso é muito pouco comparado com o tempo que gastamos para nós mesmos com outras coisas. Uma partida de futebol, por exemplo, são 2 horas. Eu nunca vi alguém reclamando que 2 horas assistindo um jogo demora para passar. Nunca vi. Isso é muito pouco comparado com essas coisas que nós fazemos no dia a dia. Mesmo assim, muita gente por aí, irmãos, falta aos cultos. Isso, quando não falta, há uma sequência de cultos. Gente, isso entristece demais ao Senhor. Jesus quer a sua igreja congregando, pois é na congregação que Ele se manifesta na igreja através de seus ministros. É congregando que a gente tem comunhão
um com o outro, onde podemos apresentar aos irmãos a nossa necessidade para a oração congregacional intercessória. Não existe, irmãos, esse negócio de ser ovelha e querer viver longe do rebanho. Não tem como você ser uma ovelha de Cristo e querer viver longe do rebanho na sua casa. É como aquela brasa longe do braseiro. A brasa longe do braseiro, ela vai começar o processo de esfriamento. Logo ela estará morna, logo ela estará fria, logo ela estará apagada. A brasa, para se manter viva, ela precisa estar no braseiro, com outras brasas. Irmãos, a igreja são como brasas. Nós precisamos congregar regularmente, não podemos faltar às reuniões, aos cultos. Não existe uma motivação que justifique isso, exceto se a pessoa trabalha em um hospital, trabalha na polícia, no exército, em que ele é obrigado a trabalhar no horário do culto. Aí nós compreendemos. Exceto se a pessoa está enferma, aí nós compreendemos. Fora isso, cabe nós levarmos a sério o que está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que está se aproximando aquele dia. Então está aqui, irmãos, não deixando a nossa congregação. E isso fala, irmãos, de compromisso. Congregação nos fala de compromisso, nos fala de termos periodicidade. Periodicamente a igreja precisa se reunir. Nós não faltamos ao nosso trabalho, nós não faltamos a uma reunião de família no Natal, raramente faltamos também quando nos convida para um churrasco, é raro. A uma festa de casamento também é raro. Mas por que não levamos a igreja tão a sério como essas outras atividades em nossa vida secular? Nós não podemos faltar aos cultos, salvo quando há um motivo muito justo, inadiável, você vai avisar, né? Não é simplesmente faltar, não, você vai avisar o pastor, vai avisar alguém da igreja para que avise o pastor, para ninguém se escandalizar com a sua falta. Nós somos a igreja do Senhor, a igreja é um rebanho, ovelha precisa estar junta com outras ovelhas, nós precisamos viver em comunidade, tá bom? Então, a primeira e mais importante é, não faltem aos cultos, porque quem falta ao culto está entristecendo ao Pai. E eu tenho certeza, irmãos, eu tenho essa certeza em meu coração, que você não quer entristecer a Deus. Vamos para o segundo? Depois da falta, um que também não é nada brando, é o atraso. O atraso ao culto. Assim como a falta, outra coisa que entristece ao Senhor são os nossos atrasos. Sabe por que eu estou falando dos nossos atrasos? Porque eu também atraso. Domingo mesmo eu comecei o culto, era 18 horas e 3 ou 4 minutos, acho que foi 18 horas e 4 minutos, eu atrasei 4 minutos, domingo passado parece que eu atrasei 5, foi 6 minutos, por aí, um pouquinho mais. Tem domingo que eu começo 18 horas e 3, 18 horas e 4, 18 horas e 5, então eu estou me incluindo, isso também é atraso. Não obstante eu estar esperando ver se chega mais algum irmão, mas não importa, isso também é um atraso, então eu estou me incluindo nessa. Eu também não quero entristecer o Espírito Santo. Se nós temos o culto marcado para 18 horas, eu deveria estar começando 18 horas em ponto. Se eu estou começando 18 e 3, 18 e 4, já existe um pequeno atraso, mas não podemos dizer que não seja um atraso. Os nossos irmãos que estão em seus lares, enfermos, alguns não podem, idosos, não podem estar aqui conosco, 18 horas ligam lá na internet, estão procurando ali a nossa transmissão, a nossa live,
já estão buscando. E se nós atrasamos, eles estão ali fazendo o que naquele momento? Perdendo um tempo precioso, que era para estar passando, adorando a Deus. Irmãos, a gente não costuma dar importância aos atrasos, mas muita coisa ruim pode ocorrer quando nós nos atrasamos para o culto. Eu me recordo aqui na igreja, em nossa igreja, não sei os irmãos que são de outras igrejas estão participando, mas aqui em nossa igreja eu me recordo de 2 episódios tristes, por causa de atraso, em especial dos nossos irmãos. Eu me recordo de um caso, já faz mais de ano, acho que um ano e meio por aí, uns 2 anos, mais ou menos. Eu me recordo de uma pessoa que entrou aqui na igreja, sentou-se, nós levantamos para orar e cantar, ele olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para trás, não tinha ninguém na igreja, irmãos. Tinha 2, 3 pessoas no culto. Sabe o que ele fez? Ele virou as costas e foi embora. Será que se os irmãos tivessem chegado no horário, é mais ou menos 1 ano e meio atrás, não são os irmãos que estão chegando agora, mas será que se houvesse outros irmãos ali perto dele, para conversar com ele, na hora que ele chegou, qual é o seu nome? De que igreja você é? O irmão está precisando de alguma coisa? Uma oração? Mas não tinha ninguém na igreja, nem na frente, nem atrás. Houve atraso naquele dia, creio eu. Ele virou as costas e foi embora. Talvez ele pudesse estar conosco aqui até hoje. Olha, a gente pensa, atrasar 10, 15 minutos aí, qual o problema? Às vezes nós pensamos que não tem nenhum problema, mas pode sim ter um problema. Pode ser um grande problema. Pode custar uma alma. Faltou uma abordagem. Isso entristece ao Espírito de Deus. Um outro episódio foi recente. Nós tivemos aqui a visita de uma jovem. Eu fui até ela, a saudei. Eu mesmo reconheci que estava difícil eu voltar para cá e iniciar o culto sem dar uma satisfação para ela. Falei, olha irmã, a irmã não está vendo ninguém aqui. E não tinha ninguém praticamente, parece que tinha uma pessoa só na igreja. Estava ela lá no fundo, acho que tinha uma pessoa só aqui no meio da igreja. Não vou ficar citando nomes, né? Estava eu, minha esposa, minha filha, acho que tinha mais uma pessoa aqui na frente. E ela olhou para a igreja e ficou com os olhos regalados, né? Cadê a igreja? E eu falei, olha irmã, o povo costuma chegar um pouco atrasado, tá bom? Então, acho umas 6h15, 6h20, está todo mundo aqui. Mas eu não me senti bem fazendo isso. Ela chegou um pouquinho antes das 18, era uma visita, e eu não tinha ninguém para recepcioná-la. Eu não tinha ninguém sentado nos bancos para que ela pudesse abordar alguém ali, né? Então, eu fui até ela e tive que explicar uma coisa que eu não gostaria de ter feito, eu preferia que os irmãos estivessem aqui. É muito ruim. Irmãos, quando atrasamos, não participamos de alguns eventos aqui na igreja. O primeiro deles, eu já falei, nós não recepcionamos os visitantes. Eu começo o culto com a minha filha aqui, e às vezes está 1 ou 2 pessoas na igreja quando eu começo. Nós não recepcionamos os visitantes. Uma outra coisa que é muito ruim, quando nós chegamos atrasados no culto, nós não participamos da primeira oração. Todos nós queremos que o culto seja uma bênção. Todos nós queremos que Deus se manifeste, que Deus fale, que eu possa sentir a sua presença bem gostoso. Mas eu não fiz a primeira oração, eu não orei. Eu estou exigindo uma coisa da igreja que eu não participei para que aquilo fosse minha realidade. Então, a primeira oração da igreja é muito importante. É importante que toda a igreja esteja reunida. Eu posso esperar um pouquinho, sim, irmãos. Eu posso começar o culto às 18h05. É só avisar quem está online. A gente costuma começar, é só avisar. Nós temos o costume de começar o culto entre 18 e 18h05. Eu vendo que os irmãos chegaram, eu posso começar. Mas começa a passar disso, já começa a dificultar até para quem está em casa, para um visitante que chegou na igreja no horário. E começa a dificultar porque nós não fazemos a primeira oração. E depois, nós não cantamos 1 ou 2 louvores. Chegamos no 3º louvor, são 4 louvores. Então nós não sabemos nem o que foi cantado. Será que Deus queria falar alguma coisa através do primeiro louvor? Será que Deus queria ouvir dos meus lábios alguma coisa através do 2º louvor? E nós não estamos louvando, porque nós chegamos atrasados e nós não estamos cantando.
Será que isso tem agradado a Deus? Será que isso não acaba deixando o culto mais pesado, mais frio? Será que não perdemos a mensagem que os louvores tinham a nos passar? Eu me recordo, irmãos, de uma tragédia bíblica por causa de atraso. Não sei se o atraso poderia ter sido evitado ou não. Pode ser um atraso justificado. Às vezes você atrasa, você tem uma justificativa. Eu não estou criticando, dando bronca não, irmãos. Estou ensinando a palavra, tá? Mas de qualquer forma, foi trágico o atraso. Está lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículos de 11 a 14, parte A. Diz assim a palavra: e perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado, olha só, ao atraso, irmãos, e que você não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Miomás, eu pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Olha só a consequência por Saul ter oferecido o holocausto no lugar de Samuel. Olha só, disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, Ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, seu reinado não permanecerá. Perdeu a coroa porque houve desobediência à palavra de Deus, mas o que desencadeou a desobediência de Saul foi o atraso de Samuel. Eu não estou aqui, irmãos, culpando Samuel pelo atraso, porque nós não sabemos qual foi a motivação do atraso. De qualquer forma, observe nesse texto que o atraso levou uma pessoa a perder a sua coroa. Um atraso em nossa igreja pode levar uma alma a perder-se, porque ela vai embora, porque pensa que a igreja não tem ninguém. Nós precisamos cumprir com o horário na casa do Senhor. Portanto, meus irmãos, no que depender de nós, de mim, eu estou me incluindo. Por favor, irmãos, eu estou me incluindo. Eu não estou dizendo que eu sou totalmente pontual. Eu também erro. Eu também preciso ouvir esse estudo, essa palavra. Eu também preciso melhorar neste ponto aqui. Isso vale para todos nós, inclusive, e principalmente para mim que sou ministro. Eu preciso ser o exemplo e sempre começar o culto pontualmente, tá? Como eu sei que imprevistos acontecem, irmãos, eu costumo, repito, aguardar de 3 a 5 minutos para iniciar a reunião. É um atraso proposital, para que eu possa ter aqui na igreja o maior número de irmãos possível. Então, por favor, vamos todos, incluindo a mim, vamos nos esforçar para iniciar o nosso culto entre 18 e 18h05, no máximo. Amém, irmãos? Pastor, espera aí até umas 18h30, umas 18h20, 18h15. Se eu fizer isso, eu posso fazer isso, desde que eu aviso os irmãos que estão nos seus lares, que a partir de agora nós vamos começar o culto 18h30, por exemplo. Mas aí vou terminar mais tarde. Nós temos irmãos que levantam muito cedo na segunda-feira aqui. Tá? Tem 2 irmãs, pelo menos, eu sei que levanta muito cedo na segunda-feira. Então, quanto mais cedo a gente terminar, melhor. Eu não quero burlar o horário do culto, mas eu quero começar no horário e terminar, se possível, antes do horário, desde que tudo tenha sido, toda a liturgia tenha sido completada. Amém, irmãos? Então, a segunda coisa que desagrada a Deus é o atraso. E a terceira coisa que desagrada a Deus, irmãos, é a desordem com relação ao uso dos dons espirituais, em especial ao dom de línguas. Irmãos, nós aqui de nossa igreja somos batistas renovados. É possível que tenham irmãos da Assembleia de Deus estejam participando de igrejas pentecostais. Por favor, meus irmãos, não se sintam ofendidos. Eu estou apenas ensinando a Bíblia, tá bom? Então, como batistas renovados, nós cremos na vigência dos dons espirituais.
E como sabemos que o dom de línguas é o que mais presenciamos nas igrejas, nós temos que conhecer o que ensina a Bíblia a seu respeito. Parece ainda ser comum encontrarmos igrejas continuistas. Igrejas continuistas, irmãos, são igrejas que creem que os dons espirituais continuam existindo, tá? No presente século. Onde durante o culto de celebração, vários irmãos ficam falando em línguas estranhas ao mesmo tempo e alto, falando alto, durante a pregação da palavra, e isso sem que haja intérpretes. Paulo proibiu isso, irmãos. Não é assim que deve funcionar a igreja do Senhor. Em cultos, em reuniões públicas, nosso culto de celebração, culto com a família, aberto ao público, não podemos 2, 3, 4, 5, 6 pessoas falando em línguas, sem que haja um intérprete. O que está sendo falado de forma inteligível é a palavra que o pastor está pregando. Se todos começarem a falar em línguas ao mesmo tempo, vai virar uma balbúrdia. Ninguém vai compreender o que está acontecendo ali. Tá? O que ocorre é que as pessoas que são de fora, né, da igreja vão ficar infrutíferas, pois não entendem nada do que está sendo falado. Irmãos, nós não estamos proibindo falar em línguas. Pode ser que durante o culto o Espírito Santo toque no coração de alguém e aquela pessoa fale em línguas. O pastor pode estar pregando, aquela pessoa naquele momento sentiu de falar em línguas, por alguma razão. Isso pode acontecer? Pode acontecer, irmãos. Pode, porque aconteceu comigo. Eu não era evangélico, eu nasci na igreja batista tradicional, da Convenção Batista Brasileira. Eu fui apresentado na igreja pelo pastor Gioia Júnior, muito famoso na época, muito conhecido. E eu fui visitar uma igreja continuista, onde os irmãos criam os dons espirituais. Eu ainda não havia me convertido, eu estava com 15 anos de idade. E de repente, irmãos, uma mulher começou a falar em línguas, e eu ouvi aquela mulher falando em italiano. Se era uma ou mais do que uma, eu ouvi aquelas mulheres ou mulher falando em italiano. Eu falei: ô tio, essas mulheres são estrangeiras, essas italianas? Ele falou: não, por que italiana? Ah, estão falando italiano? Não, elas não são italianas, elas estão falando em línguas estranhas, são línguas espirituais que o Espírito Santo concede para que falem. Sabe o que aconteceu, irmãos? Quando o pastor fez o apelo, eu levantei minha mão, aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Aquilo para mim foi extraordinário, um sinal de que Deus é real, que o Deus da igreja evangélica é um Deus poderoso e verdadeiro. Eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador. Então, eu não estou proibindo falar em línguas, mas, comumente, o que deve haver na igreja é a ordem de decência. Vai falar em línguas? Deve haver um intérprete. Ou então, que fale baixinho. Paulo falou assim, ó: se não houver intérprete, fale consigo mesmo e com Deus, tá bom? Fale baixinho, em línguas, mas baixinho. 1 Coríntios, irmã Dinéia, capítulo 14, versículo 27 e 28, diz assim o texto sagrado: se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Tá? Se não houver um intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Irmãos, esta passagem ela é clara, precisa e concisa. Eu não preciso nem ficar explicando isso aqui para vocês. Eu entendo até, irmãos, que Paulo está se referindo ao uso dos dons durante o culto público, tá bom? Pois no cenáculo todos falavam ao mesmo tempo. Portanto, em cultos especiais de oração, de busca pelo poder, pelos dons espirituais, eu creio sim que mais de 2, 3, 4, 10, 20, 30 pessoas, todos podem falar em línguas. Eu creio que isso pode acontecer como aconteceu no cenáculo. O fato de Paulo dizer: se não houver intérprete, fique calado, nos causa, irmãos, a impressão de que o dom de interpretação não era assim como não é muito comum. É difícil ver na igreja alguém com dom de interpretações de língua.
E eu entendo que isso acontece porque este dom é diferente do dom de profecias. O dom de línguas é para a edificação do crente que está ali falando. E se Deus quiser falar através destes dons de línguas, Deus vai usar um intérprete. Mas eu acho que é raro acontecer isso, é difícil acontecer. Por isso, comumente, a igreja deve prestar muita atenção no que está escrito aqui. Fale 1, 2 ou 3 no máximo, havendo intérprete. Ou então, fale só consigo mesmo. Isso no culto público durante a pregação. Eu não estou falando no momento de oração, no momento que a igreja está se alegrando, que os irmãos estão sentindo a presença do Espírito. Não é este momento que eu estou falando, mas é um momento especial da liturgia, do culto, sendo anunciada a palavra de Deus, tá bom? Então, vamos prosseguir. A quarta coisa que, no meu entendimento, desagrada a Deus, que entristece a Deus, é a distração ou a falta de entendimento durante o culto. Não sabe nem o que está acontecendo ali, tá bom? Amados, o inimigo, ele faz de tudo para que você não cante com a sua alma. Ele quer que você cante, mas pensando em outra coisa. Ele não quer que você preste atenção na pregação da palavra. Às vezes o crente está olhando para mim e está pensando que amanhã vai trabalhar, vai ter que fazer não sei o quê. Irmãos, fiquem espertos com isso. O diabo não presta. Ele quer acabar com você. Não dê legalidade a ele. Não fiquem andando na igreja, não conversem durante o culto, não fiquem com brincadeira, sorrindo, nem mesmo com as crianças, não fiquem lendo mensagens no celular, não deixe a tua mente se distrair e te levar para fora da igreja. A tua mente é poderosa, a tua mente é capaz de levar o teu ser para fora da igreja. O corpo está aqui, mas a tua mente leva você para fora da igreja. Você não está ouvindo nada que o pastor está pregando, a música está sendo cantada, você não está ouvindo absolutamente nada. Irmãos, está calor, já entra um copinho d'água, toma sua aguinha ali na entrada, ou deixa a água debaixo da cadeira, mas não fique levantando durante o culto para beber água. Entenderam, irmãos? Temos que tomar muito cuidado quando estamos cultuando a Deus, toda a reverência a Ele. Irmãos, isso vale para mim também, que sou pastor. Isso vale para nós aqui do ministério. Os irmãos da palavra aqui do ministério. Eu já observei muitos vídeos de igreja, irmãos, principalmente essas igrejas que os pastores sentam no púlpito. Nós não temos esse costume, né? No púlpito nem eu sento. Aqui o púlpito é usado só para cantar e pregar. Nós não tomamos aqui o púlpito, o palco, para outra finalidade, senão cantar e pregar e dar anúncios. Fora isso, nós somos como a igreja, tá? Mas não é incomum eu assistir vídeos daquelas igrejas que os pastores sentam no púlpito, e o pastor está pregando, ou o irmão está cantando, louvando a Deus, e você vê um pastor olhando no celular, vê o outro pastor conversando, o outro virando para trás dando risada. Ah, irmãos, tenha dó. Deve partir do púlpito, do palco, deve partir o exemplo para as ovelhas de Cristo. Como é que eu posso dizer para a igreja, irmão, não fique conversando, não fique dando risadinha, não fique levantando toda hora, não fique mexendo no celular, se eu estou fazendo isso? Ou se do púlpito alguém está fazendo isso? Irmãos, essas coisas desagradam a Deus no culto. Nós não podemos fazer isso. E quando você estiver na igreja, total atenção e reverência, tenha entendimento do que está acontecendo. Não foi o que Paulo falou? Aquele que come e bebe indignamente, sem discernimento, está comendo a ceia do Senhor para a sua própria condenação. A pessoa não sabe o que está acontecendo ali, vai lá só para comer pão, tomar vinho, está errado. Olha Romanos capítulo 12, versículo 1, o que está escrito, irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo nos adverte a nós oferecer a Deus uma total entrega física e espiritual. Temos que dar a Deus total atenção,
com entendimento e seriedade. Não é para adorar o que não se conhece, irmãos. Crê a alma de verdade no Senhor. Confiamos no Senhor de verdade. E só poderemos oferecer a Deus um culto racional se nós conhecermos de verdade a sua palavra. Tá bom, irmãos? Então, se você quer agradar a Deus, seja disciplinado na casa do Senhor. Quando eu digo casa do Senhor, é nosso local de reunião, né? Porque templo e casa do Senhor somos nós. Tudo bem. Vamos lá para o quinto. Quinto, o que desagrada a Deus também são vestimentas inadequadas. Sim, nós observamos na Bíblia que os sacerdotes se vestiam de uma forma toda especial para se apresentar diante de Deus. Foi o próprio Deus que exigiu essa indumentária, essa forma diferenciada de se vestir. Não estou aqui afirmando, igreja, que hoje temos que nos vestir de forma sacerdotal para o culto. Não estou obrigando ninguém a usar paletó e gravata, né? As irmãs usar saia, roupa de festa, não é isso. Mas nós temos que colocar o que temos de melhor e decente em nossas casas. Afinal, eu estarei congregando com os meus irmãos na presença do Rei Jesus. Não é um rei qualquer, é o Rei do universo. E o melhor, sabe, não se trata da marca da roupa, e sim com algo que me faça apresentar decentemente, tá? E isso vale para homens e mulheres, não é só para mulheres não. Muitas igrejas fazem muitas exigências para as mulheres, está errado. Homem também precisa aprender a se comportar. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 9 e 10. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem com ouro, com pérolas, nem com roupas caras, né? Roupas de marca, né? Mas com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus. Então, irmãos, vestir-se com decência e discrição vale para as mulheres e para os homens. Antes de sair de casa, mostra a tua roupa para o teu esposo. E vice-versa. E pergunte se está decente e com discrição. Todo domingo a minha esposa me chama no quarto. João, vem cá. O que você está achando essa roupa aqui? Não é, Diné? Todo domingo, como é que está achando essa roupa aqui? Tá bom, não está, não, puxa a camisa. Põe uma camisa mais comprida. Eu sempre dou um conselho outro, então eu falo, não, está ótimo, está bom assim, legal. Tem que ser assim. Eu também pergunto, como é que você está? Ela até brinca, né? Deixa de ser vaidoso, eu não gosto de falar não, você é muito vaidoso. Mas, irmãos, nós precisamos agir assim. Às vezes você coloca uma roupa e você não está, vamos dizer assim, se tocando, né? Que aquilo está inadequado para a igreja. Eu já vi, irmãos, uma pessoa na igreja com uma camiseta da Jihad Islâmica, dentro da igreja, cantando lá as músicas, adorando a Deus, e a camiseta da Jihad Islâmica. Tenha dó. Toma cuidado com o tipo de roupa que você está usando, porque você está passando uma mensagem através daquela sua camiseta. E você acha que Deus não está observando? Deus sabe muito bem o que é que você está vestindo. Eu tive um amigo, irmãos e irmão em Cristo, ele era da Assembleia de Deus, Dorico, diácono da Assembleia de Deus, ministério de Perus, se não me falha a memória. E ele contou que ele estava na igreja numa reunião com a blusa fechada. E o pastor estava pregando, de repente o pastor falou assim, esse irmão, ele falou assim, eu? Sim, você, irmão, está com essa camiseta com os seguintes dizeres, isso. Irmãos, e não é que dentro da jaqueta dele, ele estava com uma camiseta com os dizeres lá que o pastor revelou? Olha só, Deus sabe o que você está usando por baixo da sua jaqueta. Agora, imagine quando a coisa fica exposta. Além de Deus, todos os irmãos estão observando isso. Então, irmãos, nós estamos aqui para proclamar a Jesus. Eu não venho na igreja com a camiseta do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, do Santos, da Jihad Islâmica. Não, por quê? Eu estou aqui para proclamar a Jesus. Quer vir com uma camiseta com uma cruz, Jesus te ama? Amém. Mas
Em especial no culto, nós precisamos nos vestir de forma decente, com integridade, tá bom, irmãos? Vamos fazer coisas que agradam ao Senhor Jesus. E para encerrar, na conclusão, tem muitas outras coisas, irmãos, que entristecem a Deus. Só que por hoje, nós vamos ficar com essas que o Senhor Jesus colocou dentro do nosso coração. Vamos prestar atenção, se Ele falou, não espere Jesus falar pela segunda vez, irmãos, porque geralmente quando Jesus vai falar pela segunda, terceira vez, Ele vem um pouquinho mais pesado, não é bom, né? Uma linguagem mais popular, né? Não é legal, não vai ser legal para você. Jesus falou, está falado, é este o ensino, leu a Bíblia, estava escrito na Bíblia? Estava, pastor. Ok, então vamos mudar. Não vai nos custar muito, irmãos. Agora o que vai custar é eu desobedecer. E Jesus tem que me mostrar que eu devo fazer a coisa certa de uma forma um pouquinho mais pesada, né? Coloquialmente, não é legal. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe a todos.